Olá, seja bem-vindo ao Analisando Personagens. Eu sou o Alan, estudante de Psicologia, e hoje nós vamos analisar a personagem Vanya, da série The Umbrella Academy. Inclusive, se eu já tiver feito outros vídeos da série, vai estar aparecendo o card aqui do lado. E vamos seguir essa análise com o foco principal, que é analisar esse sentimento de inferioridade que a Vanya desenvolveu durante a infância e que acompanhou ela durante quase toda a primeira temporada. E também o desenvolvimento da autoestima dela, que sai de uma garota completamente acuada ali no primeiro episódio da série para uma mulher muito mais forte e consciente do seu potencial ali no final da segunda temporada. E tudo isso de uma perspectiva da análise do comportamento. Então vamos analisar como esse sentimento de inferioridade é produto das relações que a Vanya vai tendo ali durante toda a vida dela e não é algo intrínseco a ela, não é algo que nasceu com ela, é algo que é realmente consequência da criação que ela tem, das contingências envolvidas no ambiente dela. Então, sem mais, bora pro vídeo. E vamos começar traçando uma linha cronológica de tudo que a Vanya viveu, começando pela infância dela. Então, se você nunca assistiu The Umbrella Academy, aqui vai uma introdução bem simplificada da série. Em 1º de outubro de 1989, 43 crianças nasceram de mulheres que não estavam grávidas naquele dia. E além disso, essas crianças tinham poderes especiais e dessas 43 crianças, um bilionário chamado Reginald consegue adotar 7 delas e treinar essas crianças para serem a The Umbrella Academy, que seriam aí, segundo o que o pai adotivo deles queria, crianças com o potencial de fazer o bem e salvar o mundo. Isso em teoria, porque na prática a situação acaba sendo o oposto. Mas agora sim, vamos para as primeiras informações que a gente tem da Vanya, começando pela infância dela. Quando ela tinha 4 anos de idade, ela começou a desenvolver os poderes dela, que são ali usar ondas sonoras para manipular o ambiente e fazer ali diversas coisas que ela queria a partir desse poder, como por exemplo, explodir objetos, criar ondas de energia, entre outras coisas. E já aos 4 anos, ela começou a apresentar muita dificuldade em controlar esses poderes, que estavam muito relacionados com as emoções dela, e eles costumavam sair de controle, especialmente quando a Vanya ficava com raiva. Por não conseguir lidar com isso, o pai adotivo, o Reginald, convence a irmã dela, que é a Alison, que tinha o poder de fazer as pessoas acreditarem em tudo que ela diz, a usar os poderes na Vanya e fazer ela acreditar que ela era apenas uma garota comum e sem poderes. Esse poder da Alison ressoou na Vanya e cumpriu o papel dele, fazendo ela acreditar que ela não tinha nenhum poder e se esquecer de tudo que ela podia fazer. Aqui a gente tem um detalhe muito importante que a gente precisa diferenciar, que é o seguinte: no mundo de fantasia da série, isso fez a Vanya acreditar que ela não tinha nada de especial, a partir dos poderes da Alison. Mas a grande sacada psicológica aqui é entender que o que fez a Vanya continuar com esse sentimento de inferioridade pelo resto da vida dela não foi o poder da Alison, e sim a forma como ela foi criada a partir daquele momento. E a gente já vai entender isso. E conjuntamente aos poderes da Alison, o Reginald usou também medicamentos na Vanya. Nós não temos como saber quais remédios ele usava para suprimir os poderes dela, porque a série não especifica isso. Mas o que dá para dizer quase que com certeza é que provavelmente ele usou algum medicamento para deprimir o sistema nervoso central dela. E medicamentos usualmente utilizados nesses casos são os benzodiazepínicos, como o diazepam ou o alprazolam. Esses são medicamentos que ajudam na ação de um neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor age deprimindo o sistema nervoso central e diminuindo as respostas de ansiedade e estresse. Especificamente nos casos em que a ansiedade e estresse estão fugindo muito do controle, ocorre a indicação pelo psiquiatra para usar esses ansiolíticos. Mas lembrando sempre que esse tipo de situação, na grande maioria dos casos, consegue ser tratada com a psicoterapia e sem o uso de remédios. E que no caso da Vanya, ela não tinha nenhum problema de ansiedade, de estresse ou de alguma outra resposta de ativação no sistema nervoso central. Ela era só uma criança de 4 anos que desde aquela idade foi dopada pelo próprio pai porque ele não conseguia lidar com os poderes dela, especialmente por estarem relacionados às emoções da Vanya. O Reginald não sabe ou não queria lidar com as emoções humanas das pessoas. Ele trata quase todos com uma extrema indiferença e, pelo que a gente viu na série até agora, as únicas demonstrações de empatia que ele teve pelas pessoas
foi quando o comportamento delas ia de encontro aos seus próprios interesses. Na relação com os filhos, ele não só ignorou as emoções deles a vida inteira, como ele também criou nos filhos uma relação de que a atenção e a aprovação que ele dava para eles estava sempre relacionada a eles cumprirem as expectativas dele, e isso foi muito ruim para os filhos, como seria em qualquer relação da vida real. Se você só aprova o sucesso e você faz a criança acreditar que o sucesso só depende dela, então se ela fracassa, ela tem esse sentimento de que o erro está nela, que tem algo errado com ela. A criança, principalmente nessa fase dos 3 aos 6 anos, ela constrói muito a autoestima dela baseada no feedback da relação com o outro, principalmente com os seus cuidadores. Então quando você tem um cuidador muito crítico, a criança pega aquilo para ela, que ela é merecedora daquela crítica, que ela não consegue entregar aquilo que é esperado dela. Então essa criação que ela recebe é vinda de um ambiente extremamente aversivo, que vai construindo essa noção de incapacidade. E quem mais sofreu nessa relação foi a Vanya, porque ela era a que menos tinha como corresponder às expectativas do pai, e ser aquilo que ele queria. Então a Vanya, sem dúvida nenhuma, dentre todos os que sofreram com essa falta de aprovação paterna que era tão reforçadora para eles, ela foi a que mais sofreu. Num dos primeiros episódios da primeira temporada, ela chega a perguntar pro Pogo se o pai dela tinha lido o livro que ela escreveu. Quer dizer, mesmo após adulta, mesmo após a morte do pai, ela ainda está tentando buscar essa aprovação de alguma forma. Quando a gente vai crescendo, muitas vezes essa nossa autoestima fica menos dependente da opinião dos outros e mais dependente da nossa opinião sobre nós mesmos. Mas antes de construir esses valores, realmente ocorre essa dinâmica dos cuidadores serem um ponto de referência na formação da autoestima. Até porque, para a análise do comportamento, essa noção do que é reforçador ou não nas relações sociais, ela se constrói na relação com o outro. E os cuidadores são essa primeira relação social que a gente tem na construção do que é bom e do que não é, do que deve ser feito e do que deve ser evitado. E aí, a The Umbrella Academy, aqueles que deviam ser os super-heróis que o pai deles tinha planejado, viraram um bando de adultos crianças com necessidade de aprovação parental, ao ponto de que o cara mais emocionalmente equilibrado da família dormia de conchinha com o manequim e cortaria sua garganta sem perder esse sorriso no rosto se fosse para deter o apocalipse. E a gente tem que lembrar também que o Reginald não é o único fator que levou a esse sentimento na Vanya. Durante toda a infância, a Vanya foi excluída, tratada como se tivesse algo faltando nela. Ela foi desacreditada, porque quando o comum é ser excepcional, ser comum como ela pensava que era, se torna algo abaixo das expectativas. E é assim que ela se sentia, uma criança quebrada que tinha menos valor do que os seus irmãos, porque ela não tinha as mesmas habilidades que eles, e não recebia a mesma atenção e aprovação social, que são duas coisas extremamente reforçadoras. Você começa a observar em pessoas nesse tipo de situação um padrão de evitamento das atividades que elas acham que não vão conseguir cumprir, que é o que a gente chama de controle por reforçamento negativo, quando eu me comporto para que algo não aconteça. A gente vê isso quando o namorado da Vanya sugere que ela concorra para uma posição de mais destaque na orquestra que ela fazia parte, e a primeira reação dela é: eu não vou, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade para isso. Quer dizer, é uma pessoa se comportando para evitar o não que ela nem sabe se ela vai chegar a ter. Então, com medo de entrar em contato com essa rejeição, a pessoa nem tenta. Ela deixa pra lá, ela não se expõe para não correr o risco de ter ali mais uma rejeição na história de vida dela. E a situação da Vanya só não foi pior porque ela tinha uma mãe robô que era bem reforçadora para ela. Dizia que ela estava se desenvolvendo principalmente ali com o violino, dando esse suporte emocional e amando incondicionalmente a Vanya. Mas enquanto que com os irmãos acaba resultando ali também uma relação deles tratarem ela com mais distância, como se ela não estivesse no mesmo nível deles, e sendo ali estímulos aversivos para Vanya, com pouquíssimas exceções. E dá pra gente imaginar também que na escola, na rua, em qualquer lugar, a Vanya não era o centro das atenções em nenhum momento. Ela era jogada em segundo plano, porque os seus irmãos sempre eram tidos ali como pessoas que tinham um algo a mais, enquanto ela era apenas comum. Tudo isso também ajuda a gente a entender por que o Leonard, que se torna o namorado dela,
é alguém que a Vanya acaba gostando muito de estar por perto. O cara era um canalha, mas ele sabia exatamente o que a Vanya precisava e ele soube construir um personagem para ser tudo o que ela queria. Ele dizia acreditar nela, ele dizia que ela tinha algo especial. Cada melhora dela, ele incentivava ela cada vez mais. E ele começou a cumprir esse papel que a Vanya sempre precisou, de alguém que olhasse para ela e dissesse que ela tinha algo a mais, que ela era especial, que ela não era comum. E lá no começo da nossa infância, a gente precisa muito mais dessa aprovação do outro. Se o outro é reforçador para mim, ele passa a ser um estímulo a mais para eu ir lá e me comportar, me expor, dar minha cara a tapa e mostrar que eu sou realmente aquilo que o outro tá vendo em mim, que eu sou realmente especial e que eu tenho valor. E o Leonard é um estímulo que fortalece essa busca por reforço na Vanya. Ele também usa de operantes verbais para ir modelando o comportamento dela no que ele quer. Depois disso, a gente tem uma sequência em que a Vanya realmente vai desenvolvendo essa autoestima, essa percepção dela mesma de que ela é capaz, e ela até confronta a Alison de igual para igual, e não mais daquela forma acuada do início da primeira temporada. Ela se expõe como alguém que sabe o seu valor, e ela tem um sentimento de muita raiva da Alison, por poder ter tido ali tudo que ela sempre quis. E até aquele momento, a Vanya de alguma forma se culpava. Ela acreditava que ela não tinha poderes, que o problema estava nela. E quando ela descobre que a Alison ajudou o pai dela, mesmo sem saber, a fazer ela passar por todo esse sofrimento, ela perde o controle e quase mata a Alison. No confronto com o Leonard, depois de tantas mentiras e manipulações, a Vanya dá uma virada gigantesca no comportamento dela. E dali pra frente, a opinião dos outros deixa de importar tanto. Até porque ela sempre teve o que era necessário para cumprir as expectativas de qualquer um. Ela só não sabia disso até aquele momento. E aí ela passa a construir uma autoestima mais baseada no que ela pensa em relação a ela mesma, e durante a segunda temporada a gente tem uma Vanya muito mais confiante na capacidade dela, muito por conta de ter perdido a memória durante grande parte da segunda temporada e não lembrar de toda essa história de vida que era tão aversiva para ela, mas também porque ela passa a ter um ambiente muito mais acolhedor e permissivo, desenvolvendo um romance com a Cissy e agindo praticamente como uma mãe para o Harlan. E essa autoconfiança é produto do reforço, ou seja, dela ter ali coisas que são gratificantes para ela, inclusive deixar de ter esse contato aversivo com situações em que ela se frustrava. E esse novo ambiente que ela passa a ter em volta dela ajuda também ela a controlar melhor essas emoções e, consequentemente, os poderes dela que estavam ligados a essas emoções. E o que a gente pode tirar disso é que você pode ser a pessoa mais capaz do mundo, mas se você tiver ao seu redor um ambiente desmotivante que te joga para baixo, que diz que você não presta e que você nunca vai alcançar algo melhor, você pode acabar criando esse sentimento de insuficiência e baixa autoestima, e se comportando a partir dessa estima que o outro tem em relação a você, principalmente se isso acontecer durante a infância, em que a gente acaba construindo o nosso comportamento para agradar os cuidadores, porque a atenção e a aprovação do cuidador são extremamente reforçadores, principalmente nessa fase da vida. E a melhor forma de ressignificar esse sentimento com relação a si mesmo é na terapia, através dessa escuta técnica, que consegue analisar o comportamento, te ajudar a se entender melhor, ajudar a entender como se formam esses sentimentos de inferioridade, como eles são causados por uma demanda social externa e que volta para você em forma de cobrança interna. E se você não corresponde a essa cobrança, vem esse sentimento de incapacidade. E ter esse autoconhecimento com relação a você mesmo é uma das questões mais importantes para começar a ir contra essa ideia construída sobre si mesmo e se comportar de uma forma saudável para você. Buscar mudar o ambiente e principalmente começar a intervir para mudar o comportamento, buscando reforço em diferentes situações e traçando um caminho na construção dessa autoestima. E por hoje é isso, galera. Deixem um like, se inscrevam, comenta aqui quem você quer que seja analisado. Um grande abraço e até a próxima!